Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, 7 de outubro de 2024, segunda-feira, semana começando e um novo livro também começando no nosso devocional diário, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, é onde estaremos meditando. Leia o texto, estude o texto, pense sobre o texto, ouça o comentário e faça perguntas. Coloque também os seus comentários, que são importantes para a edificação de todos aqueles que verão e estão vendo hoje este texto maravilhoso. Pedro se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo e ele diz que envia essa carta aos eleitos de Deus, aqueles que estão dispersos no Ponto, na Galácia, Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Várias e várias pessoas vão receber essa carta, um lê, passa para o outro, um lê, passa para o outro e assim adiante. Ele já começa aqui com doutrinas espetaculares nos versículos iniciais. Ele diz que estes são escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, está falando aqui da eleição do Senhor, pela obra santificadora do Espírito Santo, está falando do chamado do Espírito Santo que santifica, que regenera, e esses que são os escolhidos, eles são escolhidos não para viver uma vida de qualquer maneira, como alguns pensam que aqueles que são salvos, escolhidos, independente do que fizerem, estarão salvos. Não funciona assim. Os que são salvos para quê? Para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. E ele deseja graça e paz para que esses sejam multiplicados. E Pedro continua explicando sobre isso. Ele fala que ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. É uma herança guardada nos céus para vocês. Sim, a salvação é garantida. Nós não devemos viver as nossas vidas como se hoje estivéssemos salvos, amanhã perdidos. Não. O que precisamos entender é que a salvação foi garantida por Jesus Cristo. Ela não está em nossas mãos, está nas mãos do Senhor. E uma vez que fomos salvos, o Senhor nos garante essa salvação. Mas essa salvação é evidenciada não por uma vida de pecado constante habitual, mas por nós estarmos buscando viver uma vida de santidade diante do Senhor. Ele diz que nós estamos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nós entendemos que isso tudo é mediante a fé, conforme Pedro está dizendo para nós aqui no versículo de número 5. E ele vai dizer como que essa fé é moldada em nós no versículo 7. Ele diz que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Veja que a nossa fé ela é provada como o ouro é provado pelo fogo. Entenda que quando se é extraído ouro de uma montanha, de um barranco, até mesmo dos rios, depois que ele é separado ali, ele ainda vai receber muito fogo, muito calor, para que haja uma purificação, para que as impurezas que estão naquele ouro, elas venham a ser tiradas. E isso acontece mediante ali o calor, mediante o fogo. E é incrível como Pedro, entendendo isso, traz para nós, falando da sua fé, sim, você a recebeu, mas entenda que ela vai ser provada. São as provações, as dificuldades que vão ser colocadas diante de nós, que vão mostrar o quanto nós estamos aptos, nós temos fé realmente. Nossa fé é provada como ouro. Nós não temos uma vida simplesmente de tranquilidades, de um mar de rosas. Temos sim a paz que excede todo entendimento em nossos corações, mas entendamos de uma vez por todas que há lutas e dificuldades na vida do crente. Então, ele vai dizer no versículo 13, estejam com a mente preparada, estejam prontos para a ação, porque a ação é voltarmos à santidade. Ele diz nos versículos 15 e 16, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Nossa santidade não é comparada com a santidade do irmão que está do teu lado, teu marido, tua esposa, a pessoa que você entende nessa terra como sendo uma pessoa mais perfeita, mais santa. Não. Nosso padrão de comparação é o próprio Senhor. Então, uma vez que nós chamamos de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, nós devemos nos portar com temor durante a jornada terrena nessa terra. Veja que no versículo 17, Pedro está dizendo isso, está mostrando para nós que precisamos sim ter uma vida de santidade aqui nessa terra. A nossa santidade, a nossa mudança de vida é o que evidencia que nós fomos salvos, que nós temos essa segurança que ele está garantindo para nós nos versículos iniciais. Mas abaixo nos versículos 18, 19 e 20, ele traz mais uma doutrina especial, dizendo que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Olha que coisa especial.
O sangue de Cristo conhecido antes da criação do mundo. Não houve um tempo em que Cristo não existisse. Não houve um tempo em que o sacrifício de Cristo já não estivesse previsto acontecer. Ou seja, os nossos pecados foram perdoados por Cristo antes da fundação do mundo, e isso tem que trazer para nós uma segurança maravilhosa e, acima de tudo, nos impulsionar a uma vida de purificação, de santidade. Ele diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Ou seja, nós vamos estar nos purificando de todo pecado, nos purificando de todo mal, fugindo de todo mal, fugindo de tudo que não presta, de tudo que nos envolve no pecado. Nós fugimos das maledicências, fugimos das fofocas, fugimos de tudo que possa ofender ao nosso Senhor. Por isso, estejamos com as mentes preparadas, os corações prontos, sejamos sóbrios, coloquemos a esperança na graça que será dada quando Jesus Cristo for revelado. Essa graça já está disponível a nós hoje, será amplificada na volta do Senhor, mas a nossa vida hoje tem que ser uma vida de santidade. É isso que Pedro está dizendo, que nós vivamos purificados nessa terra, a nossa fé é purificada, as nossas vidas são purificadas, e nós nos voltamos ao Senhor com grande alegria. Que Deus abençoe a sua semana e a paz do Senhor.